Vamos começar? São 19h30. Vamos dar início então aos nossos estudos de toda quarta-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, a companhia dos bons espíritos, dos guias e mentores, dos instrutores, a quem somos mais uma vez muito agradecidos pela oportunidade, pois assim pedimos na última quarta-feira e com a graça de Deus aqui estamos para continuar o aprendizado. Pedimos à espiritualidade responsável por esta reunião que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo a presença de entidades que não estejam em sintonia com os propósitos da reunião, principalmente aquelas que nos distraem, nos afastam do foco e dificultam o nosso entendimento dos textos reservados para a noite de hoje. E aos encarnados presentes, pedimos que se concentrem nas preces, nas orações, elevando o pensamento, elevando o padrão vibratório, para assim estabelecermos uma aliança forte com os nossos irmãos do plano espiritual, criando um campo vibratório intenso e assim facilitando atingirmos todos os propósitos que mais uma vez nos trouxeram aqui na noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Essa reunião de quarta-feira é uma reunião dedicada ao estudo. Todos nós aqui somos estudantes, aprendizes e sabemos que a caminhada é muito longa. Temos uma vaga ideia de que ela é muito longa, né? Vaga ideia porque somos bem aprendizes ainda. Então, vocês que estão vindo hoje a primeira vez, toda quarta a gente estuda uma, duas obras. E atualmente nós estamos estudando a obra O Céu e o Inferno, que é uma das obras básicas da doutrina. E estudamos também um livro chamado Médiuns e Mediunidade, que é uma síntese do livro dos Médiuns, que também é uma obra básica. Já estudamos o livro dos Médiuns e agora estamos lendo esse livro para recordar, e tem conteúdos tão importantes que eu diria que a gente tem que estudar ele a vida inteira. E não só uma vida, várias. E provavelmente estamos fazendo isso a várias, eu acho, né? Então é isso que nós estamos fazendo, viu? É uma reunião que tem a liberdade de todos participarem, é uma reunião aberta, tá? E todos aqui somos aprendizes, sem exceção. Muito bem, então primeiramente o céu e o inferno, está lá projetado já. Nós estamos aí na segunda parte, né, dos exemplos,
capítulo 5, que trata das comunicações dos suicidas. E hoje nós vamos falar da comunicação que foi transmitida por François Simon Louvet, lá da cidade de Havre, na França. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre, a 12 de fevereiro de 1863. 12 de fevereiro de 1863. Tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas? Ó, o vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável, pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice, e foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Ó meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando o termo estava tão próximo? Orai para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vos suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas sofro? Não será isso bastante? Se eu tivera fome, em vez deste sofrimento mais terrível e, aliás, imperceptível para vós, não vacilaríeis em aliviar-me com uma migalha de pão. Pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo nesse estado. Perguntai a qualquer desses felizes que aqui estão, e sabereis quem fui. Orai por mim. François Simon Louvet. Então, essa foi a comunicação desse espírito, lá em fevereiro de 1863. Era uma pessoa que vivia de forma, miserável, passava privações de ordem material, fome, até na velhice, e ele se atirou de um determinado local lá, de uma altura, e se arrebentou todo lá nas pedras, Então, o que ele sente? Ele sente esse vácuo, buraco. Apesar de ser um breve instante de tempo, a queda, mas ele fica lembrando disso, como se fosse uma eternidade. É a pena do suicida. Nós já vimos aqui nas comunicações anteriores, o suicida fica revendo o ato que levou ele a dar cabo da própria vida. E essa é uma pena terrível, por sinal. E fica ligado à matéria, exatamente. E outra coisa que me chamou a atenção aqui, o que ele está pedindo? Oração. Oreis por mim. Ele sempre pede, porque a oração é um bálsamo para quem está encarnado, para quem está desencarnado, para todos, E diante do sofrimento que ele passa, a única coisa que ele pode pedir é: oreis por mim. Como tem pessoas novas a explicar, então como é que ele fica desencarnado e vendo o corpo dele amadurecer, e ele vai sair de lá só depois que atingir o tempo que o suicida, ele sente o corpo dele material pelo tempo que ele teria que ter cumprido regularmente.
mas que ele, num dado momento, resolveu abreviar. Então, por exemplo, a minha existência estava programado 80 anos, e aí aos 20 anos, por um motivo qualquer, eu resolvo dar um fim na minha existência. Então eu vou passar 60 anos ligado ao meu corpo. E isso é um sofrimento terrível, eu imagino. Né? E sofrendo tudo que sofria. Por que abreviou a vida? Era miserável aqui, pelo jeito passava todo tipo de privação. Pois é, uma vez desencarnado, dessa forma, continua passando. Está aqui quase que implorando oração. Porque não deve estar nada confortável a situação dele. E o que ele sente? Qual que é a sensação dele? O vácuo. É ele caindo. É ele se jogando no vazio. Né? Até chegar nas pedras lá e se arrebentar. Bom, aí agora quem vai falar é o guia do médium. Esse aqui foi o espírito que falou. Agora é o guia do médium. Esse que acaba de se dirigir a vós, que é esse que suicidou, foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria. Vencido pelo desgosto, faltou-lhe a coragem, e em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez. Desceu aos extremos últimos do desespero, pondo termo à sua triste provação. Atirou-se da Torre Francisco I no dia 22 de julho de 1857. Atirou-se no dia 22 de julho de 1857. A comunicação foi em 12 de fevereiro de 63. Ou seja, 6 anos, pouco mais de, 6 anos depois a comunicação. Até que foi rápido, né? Tende piedade de sua pobre alma, que não é adiantada, mas que lobriga da vida futura o bastante para sofrer e desejar uma reparação. Rogai a Deus, lhe conceda essa graça, e com isso tereis feito obra meritória. Buscando-se informes a respeito, encontrou-se no jornal de Rev, de 23 de julho de 57, a seguinte notícia local. Ontem, às 4 horas da tarde, os transeuntes do cais foram dolorosamente impressionados por um horrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo despedaçar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga, cujo pendor, a embriaguez, o arrastava ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Louvet. O corpo foi transportado para a casa de uma das suas filhas, à rua de La Corderie. Tinha 67 anos, quando ele cometeu esse ato. Ele tinha 67 anos. Tinha filho, então provavelmente ele teve, ou tinha uma família, mas sucumbiu. Uma das suas filhas. Provavelmente então, provavelmente não, ele sucumbiu diante das dificuldades de ordem material, pobreza, miséria, até fome, como foi citado aqui. 6 anos fazia que esse homem morrera, e ele se via ainda cair da torre. 6 anos, e o que ele via lá no plano espiritual é ele caindo da torre, despedaçando-se nas pedras. Aterra-o o vácuo, horroriza-o a perspectiva da queda, e isso há 6 anos. Quanto tempo durará tal estado? Quanto tempo vai durar essa impressão que ele tem, Ele não sabe, e essa incerteza lhe aumenta as angústias. Isso não equivale ao inferno com suas chamas?
Essa é a pena. Essa é a pena, né? Quem revelou e inventou tais castigos? Pois são os próprios padecentes que os veem descrever, como outros o fazem das suas alegrias, e fazem-no muitas vezes espontaneamente, sem que neles se pense, o que exclui toda a hipótese de sermos nós o joguete da própria imaginação. Em outras palavras, tudo isso são os próprios espíritos suicidas que descrevem. Então não foi um terceiro, não foi outro espírito. Essas descrições dos suicidas, elas são dos suicidas. Eles tiveram a permissão de surgir numa comunicação e descrever, falar o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, pedir oração, né? Então é tudo descrição deles, para que ninguém em algum momento fale, não, porque isso aí é a imaginação de um outro alguém. Não, não tem nada de imaginação. É o próprio suicida descrevendo o que ele fez e o que ele está sentindo agora. Então, não tem jeito, né? É como o assassino voltar à cena do crime e descrever detalhadamente, exatamente tudo que ele fez. Então ele fica vendo o ato que ele cometeu, ele subindo lá na torre, pulando, aquele intervalo de tempo que é breve, mas para ele já dura 6 anos. Então faz 6 anos que ele está caindo. Na época que nós tivemos trabalho de obsessão, veio o suicídio que ele tinha dado um tiro no dedo. Fazia anos que ele estava com estampido, pedindo pelo amor de Deus que ele não aguentava mais. O estampido do tiro. Do ouvido. Pois é. É coisa mais terrível que isso. E assim os diversos casos de suicídio, né? Eu tive uma prima que ela fez várias tentativas, aí numa delas ela acabou conseguindo. E qual que era a tentativa dela? Se jogar na frente de uma locomotiva. Aí um dado dia ela conseguiu. Ninguém percebeu, ela escapou lá, ninguém viu. Aí nesse dia ela... E ela era o quê? Super nova. Quando ela fez isso, ela não tinha 30 anos. Né? Você imagina? Se jogar na frente de uma locomotiva. Era motivo. Tá? Então é isso. Algum comentário? Alguma coisa que alguém quer perguntar, acrescentar? Então, eu acho assim, as comunicações vão deixando umas impressões, que eu falo que é o RG de cada comunicação. Você vê que tem muitos pontos em comum. Essa é a terceira que a gente lê, dos suicidas. Tem mais umas 8 aí para ler. E nós vamos observar que sempre tem esses pontos em comum. Sentindo o que fez, sofrendo, pedindo oração, né? E todas nós vamos notar esses pontos comuns. Então é isso, hoje é um texto curto, nós vamos ficar só nele, tá? E aí a gente vai ler agora o livro dos médiuns e mediunidade, certo? Ninguém quer falar nada? Está tudo certo. Então vamos lá. Agora, médiuns e mediunidade, retomando aí o capítulo 16. Mediunidade intuitiva escrevente. Mediunidade intuitiva escrevente. Um exemplo edificante.
capítulo 16. Show? Não? Então vamos lá. Já vimos que médiuns intuitivos são com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é guiada pela vontade do próprio médium. Nós já estudamos isso. É o médium intuitivo. Ele é guiado pelo pensamento do espírito, mas é ele que escreve. É a mão dele escrevendo, tá? O próprio médium, a vontade do próprio médium. A mediunidade intuitiva tem, pois, a sua base na transmissão do pensamento. Então é o espírito transmitindo para o médium, tá? Nesse caso, é um espírito desencarnado que transmite o pensamento que o médium escreve. O espírito não atua, pois, sobre a mão para fazê-lo escrever. Dela não se apodera, não a encaminha. Atua sobre a alma do médium. A alma dirige pelo cérebro e nervos a mão, e a mão dirige o lápis. Descreveu com detalhes exatamente como acontece, né? Qual que é o capítulo? 16. O médium sente necessidade imperiosa de escrever, mas tem plena consciência do que escreve. O médium sabe o que ele está escrevendo, então ele não está em transe. Nesta forma de mediunidade convém, entretanto, haver muito discernimento para distinguir o pensamento do médium do pensamento do espírito. Importantíssimo, não confundir. Tem que ter discernimento, tem que ter lisura na comunicação, transparência, né? Em nenhum momento pode ficar aquela dúvida: eu acho que isso aí que ele está escrevendo é da cabeça dele. Não, é o espírito transmitindo para ele, né? Muito bem. Então, continuando. Não há dúvida de que é muito difícil fazer essa distinção. É difícil. Tem que ter muito bom senso, muita perspicácia, né? Contudo, pode-se reconhecer o pensamento sugerido por não ser pré-concebido. Nasce à medida que se escreve, e muitas vezes é contrário à ideia que se havia formulado precedentemente. Pode ir mesmo além da capacidade dos conhecimentos do médium. Isso aqui é importante. Então, ele pode às vezes escrever alguma coisa cujo conteúdo está muito além da capacidade dele, que é de conhecimento da plateia, conhecimento intelectual dele. Não, mas olha o que ele está escrevendo. Está muito além daquilo que ele domina, que ele é formado, que ele é letrado. Então aí fica caracterizado que tem uma entidade passando a ideia para ele. E outra coisa importante aqui, o que ele está escrevendo não é um assunto pré-concebido, ou seja, não foi preparado antes, não se tocou no assunto, apareceu ali na hora, e à medida que vai escrevendo, vai surgindo a ideia. Aí fica bem caracterizado. Mas repito, estou repetindo o que está escrito aqui, não é fácil distinguir o que é transmitido pelo espírito e o que é da cabeça do médium. Exatamente. É a mediunidade mais comum que existe
E se todos procurassem desenvolvê-la, a telepatia daria um passo gigantesco, deixando os homens maravilhados com a facilidade de comunicação com que o Supremo Criador dotou seus filhos. Existem monges no Nepal que praticam a telepatia com naturalidade. Não é que eles nasceram diferentes, não. Eles desenvolvem ao longo da vida a prática telepática. Porque é possível. A ciência já admitiu que é possível. Porque se o pensamento são ondas cerebrais, então, se eu estou emitindo ondas, alguém pode captar ondas. Por que não? É igual se eu pegar um equipamento aí que emite ondas, alguém vai captar essas ondas. Pura ciência. Pura ciência. Tem nada de espetacular nisso aí. Isso é lógica. Alguém emite, alguém capta. Né? É. Em geral, nós utilizamos de 5 a 6%. Tem que ampliar a capacidade de uso. Porque o maior gênio que já teve, tem noção que é o Albert Einstein, ele chegava a 10%. E mesmo assim ele fazia a telepatia. Temos assistido a experiências extraordinárias com o auxílio de médiuns intuitivos escreventes, faculdade que nos parece ser a preferida pelos espíritos doutos para a transmissão de mensagens literárias, científicas e etc. Vamos citar um exemplo desta interessante faculdade. Vamos citar um exemplo. Certo dia, estava em nossa casa um nosso amigo, médium e médico. Nesse tempo já não duvidávamos da veracidade das comunicações e da manifestação dos espíritos, mas instintivamente desconfiávamos dos médiuns. Estávamos ambos conversando em nosso escritório, quando bateram a porta. Fui atender. Era um homem que me viera chamar para ver sua mulher, que, dizia ele, estava com muita febre inflamatória, provavelmente proveniente de um abscesso. Prometi ao consulente chegar à sua casa meia hora depois, e ele retirou-se. Súbito, porém, lembrei-me da mediunidade do meu amigo e propus-lhe uma experiência, ao que ele acedeu de boa vontade. Estou pronto, disse-me o doutor, mas você não pense em mim. Desvie daqui o seu pensamento, do contrário, ser-me-á fácil confundir a comunicação que receber com a sua opinião sobre a doente. Daí a 5 minutos o meu amigo começa a escrever. E em 3 ou 4 minutos termina a comunicação concebida. Mais ou menos nos seguintes termos. Então, vocês estão entendendo a experiência, como é que está acontecendo? Tem lá 2 pessoas, um é médico, o outro é médico. E aí eles resolvem ver se comprova isso daqui. Então, o médico vai prescrever o tratamento para a pessoa aqui, a mulher que está em outro lugar aí, que o homem foi lá pedir socorro, para ver como socorrê-la, sem ir lá, sem ver a mulher. Examine a região do fígado, é o que ele escreveu, pois a doente tem esse órgão afetado. Ela tem vômitos biliosos, da bilis, né? E a febre provém de afecção hepática.
Dá-lhe a mistura salina simples, 180 gramas de sulfato de magnésio, 10 gramas. Uma colher de sopa de hora em hora. A comunicação trazia assinatura, Dr. Winter. É o espírito, passando o tratamento. Seria mais ou menos, Marcos, igual o doutor. O espírito lá do sacramento. Faz né? Foi mais ou menos aquele jeito. Essa mensagem era autêntica. Quando, acompanhado do meu amigo, examinamos a enferma, verificamos a exatidão do diagnóstico do médico invisível, o Dr. Winter. E por felicidade ainda encontramos vômitos biliosos no vaso noturno. Administramos a poção e no dia imediato a senhora tratava dos seus afazeres domésticos. Ou seja, curou. O tal tumor que com efeito existia na perna não passava de uma cabeça de prego. Quem já não teve cabeça de prego? Hoje não existe mais. Não? Furunco, eu não ouvi falar. Furunco. Existe sim. Tem demais. E eu cansei de ter isso aí. Fiquei abismado da sagacidade mediúnica do meu amigo, Dr. Francisco Marcondes de Rezende, agora desencarnado, de quem eu duvidara, mas que graças à luz divina me esclareceu nos estudos que vinha fazendo. Devo acrescentar que meu amigo não residia na cidade, aonde chegara naquele mesmo dia, não conhecendo outra pessoa a não ser as da nossa família. Quer dizer, diminuiu mais ainda a possibilidade dele ter contado para alguém. E alguém contado para o pessoal. O cara nem era da cidade, não conhecia ninguém, né? Então tem N casos iguais a esse aqui, N casos. Quantas e quantas prescrições de diagnósticos já foram dadas dessa forma e tratados? Quantos? Esse é um simplesinho que foi citado, né? Então, é o médium escrevente. É possível sim acontecer isso, né? É possível acontecer isso. E aqui fala que se todo mundo resolver treinar, desenvolver, vai, num dado momento, estar praticando isso daqui. Mas não pense você que é meia dúzia de tentativas, não. Já lemos isso aqui também. Demanda tempo. E para cada um, no seu devido tempo. Né? Aí é onde às vezes a pessoa tenta ir um par de vezes, não consegue nada, fala, isso tudo é mentira. Isso tudo é balela. Mas não foi falado que você ia tentar algumas poucas vezes e conseguir. Não foi falado. Em nenhum momento foi prometido isso, né? Então, a cada um seu merecimento. Ficou claro isso aí, dos escreventes? Agora o 17. Médiuns sensitivos, médiuns naturais ou inconscientes, médiuns facultativos ou voluntários. O capítulo é curtinho. Esse capítulo é a transcrição literal do texto Variedades Comuns a Todos os Gêneros de Mediunidade, incerto em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Médiuns sensitivos são as pessoas suscetíveis de pressentirem a presença de espíritos por uma impressão geral ou local, às vezes muito vaga, indefinível, outras vezes francamente material. Esse é o sensitivo. Ele tem a sensação que tem um espírito ali. E pode ser uma simples sensação na sua alma, como pode ser uma impressão material. Ele pode ter a impressão material que tem um espírito ali.
Você fala, como assim material? Ele pode olhar para um sofá e ter a nítida sensação que tem alguém sentado ali. Por quê? Ele está vendo o sofá afundado. Ele está vendo, o médium sensitivo. Não é todo mundo que está vendo, é o sensitivo. Tá? Ele pode sentir, às vezes, a presença do calor do espírito. Se for o espírito transmite calor, depende. Se ele quiser, ele transmite. Não é o corpo dele, ele não tem corpo mais, mas é a sensação captada pelo médium, né? Energia. O abraço, um aperto de mão, um carinho, um afago, né? Tudo isso é impressão material. Tá? A maior parte distingue os espíritos bons ou maus pela natureza da impressão. Natureza da impressão. Os médiuns delicados ou sensitivos devem abster-se de comunicações com espíritos violentos, cuja impressão é penosa. Médiuns naturais ou inconscientes são os que produzem os fenômenos espontâneos sem participação alguma da sua vontade. Por isso que chama natural ou inconsciente. E as mais das vezes sem consciência. E os médiuns facultativos ou voluntários são os que têm o poder de provocar os fenômenos por ato da sua vontade. Entretanto, qualquer que seja essa vontade, eles nada poderão fazer quando os espíritos se recusarem a obedecer. É importante isso aqui para não confundir. Falar, então o médium facultativo, ele chama o espírito? Não. Não tem esse poder não. Não é ele que determina, agora eu vou comunicar. Não é assim. Tá? Quando os espíritos se recusarem a obedecer, o que prova a intervenção de um poder oculto, estranho e invisível. Então definiu aí para a gente as 3 categorias: o sensitivo, o natural ou inconsciente e o facultativo ou voluntário. E sempre com a vontade do plano espiritual no comando. Sempre. Qualquer que seja o tipo de médium em questão. Certo? O capítulo é só isso, só para definir esses três gêneros aí. 18. Médiuns auditivos, pneumatofonia e médiuns videntes. Médium auditivo, primeiro. Podendo os espíritos produzir ruídos, como veremos adiante na classificação dos fenômenos físicos, também podem fazer ouvir gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, quer ao pé de nós, quer no ar, e esse fenômeno que designamos com o nome de pneumatofonia. Então, o médium, ele vai se comunicar usando a voz do espírito. A pneumatofonia é isso. Então não é a voz do médium. Ele começa a transmitir uma comunicação e a voz que está todo mundo ouvindo é a voz do espírito. A isso dá-se o nome de pneumatofonia. É raro isso. É raro. Porque normalmente a voz é a do médium, mais comum. Mas em alguns casos é a voz do espírito. Aí, se alguém tem alguma dúvida e conhecia o espírito quando ele era encarnado, né? Tem um vídeo de uma médica que estava fazendo uma palestra, já tem uns 7, 8 anos que eu vi. Ela terminou uma palestra, aí foi fazer oração, tinha 200 pessoas. Ela começou a fazer oração dela, né? E aí, do meio do fim,
do Espírito. Mas a voz do Chico, igualzinho. Pois é. E é uma voz bem peculiar, né? Eu nunca vi nada igual. Né? É interessante que quando eu estou lá na minha terra, É só falar em espírito, a luz acende. eu acho ela, Energia, a luz acende. eu acho bom demais quando ela acende. Quando eu estou lá e eu atendo o telefone na minha mãe, é comum eu ouvir do outro lado da linha. Se eu não soubesse que seu pai tinha morrido, eu jurava que era ele que estava atendendo o telefone. Aí eu, para dar uma incrementada na conversa, eu falei, quem garante que não é ele? Você não está vendo? E ela é católica, né? Carochinha, né? Aí a conversa fica boa. Né? Só para dar uma apimentada, né? Quebrar o clima. Né? Pois é. Porque eles falam que a voz é igual. Igual. Bom, vamos lá. Os sons espíritas pneumatofônicos têm duas maneiras bem distintas de se produzirem. Às vezes é uma voz interior que ressoa no íntimo do nosso ser, mas posto que as palavras sejam claras e distintas, nada tem de material. Outras vezes são exteriores e tão distintamente articuladas como se viessem de alguma pessoa que estivesse ao nosso lado. Então, tem essas duas distinções. Então, às vezes a voz na pneumatofonia é como se estivesse saindo mesmo das cordas vocais do próprio médium, ou outras vezes parece que tem alguém ao lado dele falando. Quer dizer, o som não está saindo dele, parece que tem alguém do lado falando, e está todo mundo ouvindo, e é a voz do Espírito, né? Qualquer que seja a maneira por que se produza o fenômeno da pneumatofonia, ela é quase sempre espontânea, e só raras vezes pode ser provocada. Médium auditivo são os que ouvem os espíritos. Esses médiuns, quando bem desenvolvidos, reconhecem e diferenciam os espíritos que com eles se comunicam, pelo timbre da voz. O médium, quando é bem desenvolvido, ele identifica o espírito comunicante, pelo timbre da voz. Mas ele tem que ser desenvolvido. Os médiuns auditivos podem, portanto, entrar em conversação com os espíritos. Essa faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espírito bom, ou somente os que ele evoca, mas assim não acontece quando o espírito mau o persegue e fala ouvir coisas desagradáveis. Então, tem os dois lados da questão. Eu posso ouvir só coisa boa, porque eu sou desenvolvido, sou mais elevado, chamo sempre o espírito bom para conversar comigo, mas também tem aquele atrasado que chega e fala, você vai me ouvir, e eu vou falar, e você vai me ouvir, nós vamos conversar, presta atenção, né? Está perseguindo, aí é um espírito atrasado, está impondo uma condição, né? Nesse caso, convém evitar as comunicações. Como as demais, é suscetível de desenvolvimento, mas aconselhamos não forçar o desenvolvimento, porém esperar que ele se faça naturalmente. Então aqui já é diferente, não é para tentar desenvolver isso, não. Deixa natural. Eu acho que eu tenho isso, tá bom, continua achando. Estuda, não força, porque de repente você pode começar a ouvir o que você não queria ouvir.
Cuidado. Né? Cuidado. Médium vidente. A vidência é uma das mais belas faculdades. Médium videntes são dotados da faculdade de ver espíritos. Há alguns que gozam dessa faculdade em estado normal. Alguns gozam da vidência em estado normal. Deve ser muito bonito isso. Deve ser muito bonito. Temos experimentado com alguns médiuns dessa natureza. Perfeitamente acordados e com plena consciência, veem os espíritos e descrevem suas configurações. Há outros que só veem no estado semelhante ao do sonambulismo. Então, tem os que veem naturalmente, mas tem aqueles que precisam estar num outro estado, né? Para poder ver. Todas as pessoas dotadas de segunda vista ou vista dupla podem ser chamadas videntes. Há médiuns videntes que veem com os olhos abertos. Outros veem tanto com os olhos fechados quanto com os olhos abertos. Ou seja, não precisa dos olhos para ver. Entre os bons médiuns videntes, há os que só veem os espíritos evocados, e dos quais eles fazem minuciosa e exata descrição. Descrevem-lhes os menores gestos, a expressão fisionômica, os traços do rosto, os trajes,